Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só eu aqui, eu não morri, eu não desisti do canal e eu tô trazendo mais um tema super interessante pra vocês, ou pelo menos pra mim, né? Que são as especiações. O que é o processo de especiação? Quais são esses processos? Qual a diferença de um para outro? Vamos ver isso agora então? Se liga no vídeo. Então primeiro vamos entender o que é o processo de especiação. O processo de especiação vai ser o processo que vai originar uma nova espécie a partir de uma espécie ancestral. Essa espécie ancestral, com o passar do tempo e com as mudanças que ocorrem em seu ambiente, em seu habitat, ela vai ser forçada a se adaptar a essas mudanças, e com o passar das gerações dessas espécies, essas espécies vão se adaptando cada vez mais às novas condições em que estão expostas, e isso vai ocasionar o aparecimento de uma nova espécie a partir da espécie ancestral, beleza? É basicamente isso que é o processo de especiação. Mas este processo pode ocorrer de várias formas, e é isso que eu vou explicar logo a seguir. Mas vale lembrar que quanto mais adaptadas estão essas espécies a esses locais, maior vai ser a capacidade ou maiores vão ser as chances dessas espécies de se disseminar por várias outras partes do globo. Inclusive tem espécies que estão presentes em quase todo o globo, ou se não todo o globo, como espécies como gatos, cachorros, ratos, até mesmo as baratinhas e várias outras. Porém, tem espécies que demandam características mais específicas para com que elas consigam se estabelecer, como é o caso das espécies endêmicas, como o nosso caso a araucária, por exemplo, é uma espécie endêmica, porque só as condições oferecidas que estão presentes aqui no sul do país que vão propiciar a sobrevivência da araucária, ou o canguru na Austrália, por exemplo, e vários outros exemplos que nós temos também de endemismos, né? Mas sem mais delongas, vamos para o primeiro tipo de especiação, primeiro processo, que é a especiação alopátrica, beleza? Então, meu povo, o processo de especiação alopátrica vai ser o processo que vai originar uma nova ou novas espécies a partir do isolamento físico de duas ou mais populações advindas de uma mesma espécie ancestral. Isolamento como barreiras geográficas, ambientais, biológicas, como desertos, oceanos, até mesmo florestas e assim por diante, tá? Essas populações não vão conseguir entrar em contato para fazer o processo de reprodução. Como elas vão estar isoladas, separadas geograficamente, subentende-se que elas serão expostas a novas condições ambientais, novos climas, novas vegetações, novas temperaturas, regimes de chuvas e assim por diante, mesmo que minimamente, mas já vai ocorrer uma diferença, porque nenhum lugar é totalmente idêntico ao outro, né? Então, novas condições. E com essas novas condições, essas espécies que estão separadas, essas populações, não espécies não, populações que estão separadas, vão ser forçadas a se adaptar a essas novas condições, ocorrendo assim mudanças genéticas, variações genéticas, ou seja, a população que está de um lado da montanha vai sofrer uma adaptação genética, que está do outro lado vai sofrer outra variação genética, e assim originando uma nova espécie. Vale lembrar que isso é um tempo que demanda várias e várias gerações e até milhares de anos para que possa ocorrer, beleza? E dentro da especiação alopátrica nós podemos encontrar dois mecanismos, que é o mecanismo de vicariância, que é justamente este processo de fragmentação do habitat dessas populações, como separadas geograficamente que eu falei, onde elas vão se adaptar originando novas espécies, mas também nós temos o efeito fundador, que é quando um pequeno número de indivíduos de uma população acaba colonizando um novo habitat com suas características, e com o passar do tempo esta pequena população vai crescendo e vai se adaptando cada vez mais a esse novo habitat, originando assim uma nova espécie. Em casos extremos, até mesmo apenas um casal de uma população pode vir a colonizar um novo lugar.
por exemplo, é o caso das ilhas, ou a colonização de algumas ilhas, tá? Bem, gente, o segundo processo de especiação que nós temos é a especiação simpátrica, e ela vai ocorrer quando a modificação genética leva ao isolamento reprodutivo de uma população dentro de uma mesma área geográfica. Duas ou mais populações que antes eram compatíveis, elas não são mais compatíveis para se reproduzir. E a existência dessa simpatria vai pressupor que o processo da mutação genética que ocorreu em alguns indivíduos desta população acabou alterando o nicho da espécie original, ou seja, da espécie ancestral. E especialmente no que se refere às condições de alimentação, vai acabar permitindo com que esses indivíduos dessa espécie mutante consigam se reproduzir sem entrar em competição com os indivíduos da espécie ancestral na mesma área geográfica, que é diferentemente da especiação alopátrica. Na especiação simpátrica nós não vamos ter o isolamento geográfico, o isolamento físico das populações, nós vamos ter um habitat contínuo. E como eu disse, o que vai acontecer é o isolamento reprodutivo, beleza? E por último, mas não menos importante, nós temos a especiação parapátrica, que vai ocorrer entre indivíduos que ocupam um mesmo espaço geográfico, um mesmo habitat contínuo, ou seja, é igual ao processo de simpatria, não vai ocorrer aquele isolamento geográfico, aquela montanha, aquele rio, aquele deserto para separar os indivíduos das populações, mas que mesmo assim eles não vão se intercruzar, eles não vão cruzar os seus limites de ocorrência. E isso acaba definindo a parapatria como um processo intermediário entre o processo de alopatria e também de simpatria, gente. E dentro da especiação parapátrica é possível identificar dois processos distintos. No primeiro, que é quando a espécie, ao ampliar a sua área de distribuição, de disseminação, vai encontrar condições ambientais diferentes na periferia com relação às condições ambientais do centro desta mesma população. E esta população da periferia vai acabar se diferenciando, passando por mutações genéticas que acabam isolando elas reprodutivamente e que posteriormente elas não vão mais ser cruzadas com as populações, os indivíduos do centro, gerando assim uma variação genética, beleza? E o segundo processo da parapatria, na verdade, é bem semelhante ao primeiro, mas está relacionado à reprodução de casais que se encontram na periferia desta população, onde com a reprodução e nascimento de indivíduos cada vez mais distantes do centro da população, eles vão adquirindo cada vez mais características diferenciadas dos indivíduos do centro, que vai chegar uma hora que eles não vão mais se intercruzar também, gerando assim uma nova espécie. Um exemplo disso nós podemos citar uma área florestada com várias árvores de uma mesma espécie, tanto no centro como na periferia desta população. Chega um momento que as condições ambientais da periferia elas são diferenciadas das do centro, da área central. Por exemplo, possuem mais intervenção humana, estão mais expostas à fumaça, a calor, não sei, alguma coisa assim. Vai chegar uma hora que essas espécies, as sementes dessas espécies vai possuir alguma mutação genética bem pequena, mas que já vai alterar um pouco esse indivíduo, que vai gerar um novo indivíduo com características diferentes. Vai chegar uma hora que estas árvores não vão ser compatíveis com as árvores do centro, por exemplo. Entendeu? Tranquilo? Beleza? É isso, gente. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado do vídeo. Eu vou pedir para você deixar o joinha no vídeo, porque deu trabalho estudar esse assunto. É um assunto muito interessante, mas não deixe de ser trabalhoso para poder entender, para poder explicar para os outros, né? Então, eu vou pedir para você deixar o joinha, se inscrever no canal se não for inscrito, segue lá no Instagram, que toda semana a gente tá colocando coisas interessantes e úteis sobre a geografia, sobre a vida, sobre o mundo, tá? E é isso. Valeu, falou!